Quase todo mundo está aqui, eu acho. Não é? Então, bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. E vamos ficar em pé e vamos começar nosso culto cantando o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Nós estamos aqui para realmente glorificar o nome do Senhor, para adorar a Deus. E vamos cantar sobre isso. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque confia as nações em ouro, prata, riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Nós aprendemos com esse salmo que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Então, de onde vem o nosso socorro, irmãos? Nosso socorro está no Criador dos céus e da terra. E o Senhor que está no céu, que é fonte de todas as bênçãos, Ele manda dizer graça, misericórdia, paz, do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Amém. Pode sentar. Hoje nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré, que é o eterno Filho de Deus. Então vamos agora cantar hino 57. Em Jesus confiar, sua lei observar, o que gozo, que bênção, que paz. Então também o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Então realmente é o Senhor, Jesus é o nosso Senhor. E nós estamos aqui para servir a Ele. Vamos. Em Jesus confiar, sua lei observar, o que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz.
crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Nós temos comunhão no Senhor, na fé que temos nele. Comunhão no Senhor tem o crente zeloso e leal. Nós vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. E depois eu vou ler uma parte do catecismo que explica o que quer dizer que ele é o único Filho de Deus. E depois vamos cantar hino 76. Quem crê, confesse comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então, este domingo, o catecismo fala sobre esta parte, sobre duas partes. Fala sobre que ele é o Filho unigênito de Deus e porque ele é chamado de Nosso Senhor. Eu vou me concentrar na primeira parte. E outra parte pode ser pregada outra vez. Mas já é muito, eu acho. Porque ele é chamado de Filho unigênito de Deus. Se nós também somos filhos de Deus. Porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus.
Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Até aqui. Vamos ainda cantar um hino. Quero ouvi-las mais outra vez. Belas palavras de vida. Certo? Que fala sobre Cristo Jesus. É o Evangelho. Eita, você conhece música ou não? Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. Narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Vamos agora orar, pedir uma bênção sobre o nosso culto. Pastor Ademir, talvez você possa orar. E eu estava pensando, então, eu não sei como está a situação. Está tudo bem com Kelly? Tá vendo? É bom para... Fez a segunda cirurgia. Para as outras, então, essa a filha deles, desse casal aqui, que está em olho de água, certo? Recebeu gêmeas e uma das gêmeas, então, está no hospital, já passou por uma cirurgia, porque tem problema com o intestino. Agora, então, ontem fez segunda cirurgia. Então, é uma bebezinha pequena, então eu acho que é bom para realmente levar para o trono de Deus, então, para ele mandar as suas bênçãos, não é? Então, Kelly está aqui e Emilson também. Ok. Então, tem outros aqui de olho de água que conhecem também esse casal, e por isso eu também é bom para orar. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, oramos em nome de Jesus Cristo, pois sabemos que nele temos todo o consolo que precisamos. Podemos sempre, por meio de Cristo, chegarmos ao trono da tua graça. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado por teu cuidado.
cantando salmos e hinos. É muito bom para nós, Senhor. É uma grande bênção em nossas vidas, um grande privilégio que o Senhor nos dá. Por isso, te bendizemos por tua graça e fidelidade. Continua a nos conduzir, a nos guiar com a tua palavra e a nos fortalecer, pois precisamos de ti. Oramos também, ó Deus, por todos aqueles que poderiam estar aqui, mas por algum motivo não estão. O Senhor conhece as razões, os problemas. Pedimos que tenha misericórdia e fortaleça os teus servos para que eles tenham ânimo, alegria de fazer a tua vontade. E venham também cantar que alegre santo, para que venham te louvar com todo o coração. Queremos também orar neste momento, ó Deus amado, pela vida do casal Enilson e Kelly, pedindo que os abençoe e os fortaleça neste momento, pois uma de suas filhinhas passou recentemente por 2 processos cirúrgicos. O Senhor conhece muito bem, Senhor, o coração deles, a aflição dos pais, dos avós, dos familiares, da igreja, em preocupação com essa pequena criança. Por isso, suplicamos a Ti, ó Deus, porque Tu és todo-poderoso, aquele que nos mantém, nos guarda. Pedimos que o Senhor, por Tua graça mesmo, abençoe para que tudo ocorra bem e a criança venha rapidamente estar recuperada para estar junto com a sua família. Que todos tenham paz e alegria e possam Te louvar de todo o coração, reconhecendo, ó Deus, os Teus milagres, o Teu poder e a Tua misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, que eles possam encontrar consolo neste momento e ânimo no Senhor, confiando em Tua palavra, confiando nas Tuas promessas. Tem misericórdia de nós, pois precisamos do Senhor. Continue a nos guiar e a nos falar por meio do Santo Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como já disse, então, hoje vou me concentrar sobre a confissão que Jesus é o Filho de Deus. Por isso eu quero ler Mateus 16, versículo 13 até 20. É a confissão de Pedro. Mateus 16, versículo 13 até 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Certo, irmãos? Então acabamos de ler, olhando para o texto, a história do, eu ia dizer, retiro de Jesus na região de Cesareia de Filipe, uma região que estava bem alta no norte de Israel. Um lugar afastado, onde ele podia ficar com os seus discípulos sem ser atrapalhados pela grande multidão que estava o seguindo. Era um tipo de retiro, então, um momento em que ele poderia falar calmamente com os seus discípulos. Um momento para refletir.
E naquele momento, então, Jesus lhes perguntou quem o povo diz que o Filho do Homem é. E um pouco depois disso, ele diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Por um lado, eu ia dizer, essa pergunta parece estranha, um pouco estranha, especialmente para aqueles que já conhecem Jesus. Vós, por exemplo, todos os domingos nós ouvimos falar sobre Jesus Cristo, todos os domingos nós confessamos, creio em Jesus Cristo. Então, quem é Jesus? E a resposta, eu acho que é óbvia. Jesus? Jesus é Jesus, o Salvador, o Cristo que foi prometido por Deus. Qualquer criança que vai para uma escola cristã pode responder essa pergunta. Então parece bem simples. Só que naquela época não era bem simples. Talvez vocês não tenham dificuldade com essa pergunta, mas na época de Jesus era diferente. Olha, por exemplo, para João Batista. Nós sabemos que num certo momento João Batista foi preso, ele estava na cadeia e ouviu falar de Jesus, o Salvador, o Libertador. Pode imaginar um pouco a confusão de João Batista? Então ele mandou alguns dos seus discípulos a Jesus com esta pergunta. Você vai ver isso em Mateus 11. O Senhor é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar uma outra? Em outras palavras, tu, Jesus, tu és realmente o Cristo que os profetas anunciaram? Ou devemos ainda esperar outra Salvador? Então, o fato que Jesus é o Salvador não era tão claro para todo mundo. É claro para os crentes, mas não para os descrentes. Tem que crer nisso. Faz parte da nossa fé. E uma pessoa somente pode chegar a essa confusão, a essa confessão pela iluminação do Espírito Santo. Outra, os moradores de Nazaré. Inicialmente, não descobriram nada de especial observando Jesus, que trabalhava como carpinteiro, andava pelas ruas e estava sentado na sinagoga. Eles o consideraram como um homem qualquer, um homem como muitos outros homens. E quando Jesus, pela primeira vez, tinha pregado na sinagoga de Nazaré, as pessoas disseram o quê? Lucas 4. Ele não é o filho de José? E quando depois disso, mais uma vez, então ele pregou em Nazaré, muitos ficaram realmente admirados e disseram: por acaso ele não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Os seus irmãos não moram aqui? Então os moradores de Nazaré observavam Jesus assim, um homem, um deles, um carpinteiro simples. E eles tinham razão. Porque Jesus era um verdadeiro homem. Por causa disso, também ele recebeu um nome normal, como todas as outras crianças daquela época. Enquanto o nome Jesus lhe foi dado por Deus, pelo intermédio do anjo, e tinha um sentido especial, porque era Jesus, era o Salvador. O nome era especial porque o menino de Maria era especial, concebido pelo Espírito Santo,
e nascido da Virgem Maria. Jesus é o que o nome diz, ele é o Salvador. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mas naquela época, às vezes nós pensamos que Jesus era o único nome especial. Quando você diz Jesus, você pensa em Jesus, Maria, filho de Maria. Mas naquela época tem muitas outras pessoas com esse nome de Jesus. Em Atos 13, nós lemos sobre um homem que tinha o nome Bar Jesus. Bar quer dizer filho de Jesus. E em Colossenses 4, o apóstolo Paulo escreve sobre um certo Jesus que recebeu o sobrenome o Justo. Jesus, o Justo. Quer dizer que houve muito mais pessoas com esse nome, Jesus. E eles usaram sobrenomes para realmente discernir um Jesus do outro Jesus. Jesus, o Justo, Jesus, o Gordo. Então, o nome era um nome comum. Os judeus não pensavam no sentido especial deste nome que o anjo revelou a José e a Maria. Ainda era um mistério que só foi revelado a todos os que creram em Jesus, que ele é o Salvador. Então, mais uma vez, os moradores de Nazaré consideraram Jesus como um homem normal, o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, irmão de José e os outros irmãos. Jesus era um deles, um nazareno. Isso era um lado. Pois, por outro lado, ele era também um homem especial. As pessoas que encontraram Jesus podiam sentir isso e notar isso. Ele falava com muito mais autoridade do que os outros pregadores. Ele fez muitos milagres, cada vez mais poderoso. Até os discípulos ficaram admirados quando Jesus acalmou uma tempestade. E eles se perguntaram, em Marcos 4, que homem é este? Que até ele manda no vento e nas ondas. Que homem é este? Então, houve uma atmosfera especial em redor de Jesus. Houve um mistério. Ele tinha um poder especial. Muitas pessoas sentiram isso, mas não podiam exatamente definir o que estava acontecendo. Houve certa confusão. Por exemplo, com seus parentes. Em Marcos 3 está escrito que Jesus estava trabalhando tanto que não tinha tempo para comer. E depois se diz, os parentes dele chegaram na casa dele, foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco, doido. Outros, os fariseus, já tinham outra opinião sobre isso. E disseram, não, ele é endemoniado. Ele está dominado por Beelzebub, o chefe dos demônios. E Beelzebub que dá poder a este homem para expulsar demônios. E nós sabemos, o texto diz, Jesus ouvindo essas coisas, ele logo cortou essa sugestão. Pecado contra o Espírito Santo, então se você nega que Jesus, a origem de Jesus. Mas outras estavam adivinhando certas coisas e pensaram que ele era um profeta, um homem de Deus. Ele recebeu o poder de um dos grandes profetas. Por isso Jesus fez essa pergunta. O povo pensava assim. Por isso ele perguntou nesse retiro aos discípulos, quem o povo diz é o Filho do Homem? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros Elias, mais outros Jeremias ou algum outro profeta. E é interessante que Jesus, logo depois disso, faz a pergunta, e vocês?
o que você acha? Quem sou eu? Primeiro ele faz o que o povo diz a respeito do Filho do Homem, e depois ele continua e faz uma conexão entre o Filho do Homem e ele mesmo. O que vocês acham? Quem sou eu? Ouvindo, então, isso, é claro que os discípulos já pensaram nisso, né, sobre quem é este homem. Depois do mar de Galileia, quando Jesus acalmou o vento e as ondas, eles se perguntaram: que homem é este que manda no vento e nas ondas? E depois disso, eles viram muito mais milagres. Então, eles tinham seus pensamentos, as suas ideias, e Pedro, que muitas vezes agiu como líder, tomou iniciativas. Ele, neste momento, também, ele reagiu como representante de todos e disse: o Senhor é o Messias. Presta atenção. É a primeira vez nos evangelhos que alguém disse isso. O Senhor é o Messias. E dizendo isso, Pedro faz uma conexão com essa palavra Messias e todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. As profecias de Isaías, que falou sobre um descendente de Davi, sobre o filho de Jessé, o ramo que brota de um toco, que falou também sobre o reino de paz do Messias. Ligado com a profecia do Messias, está como dizer, a época messiânica, grandeza, glória de Deus de se revelar. Então, não foi pequena coisa que Pedro agora estava dizendo isso aqui. Né? Tu és o Messias. E Pedro, então, revelou uma parte do mistério de Jesus. Ele é o Cristo. Mas ele diz mais. Se você ler o texto, ele disse mais. Ele disse: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Imagine. O Filho de Deus vivo. Para aí um pouquinho. Eu posso me imaginar que também caiu um silêncio no meio dos discípulos quando ele disse isso. Tu és o Filho de Deus vivo. Se ele tivesse dito isso na praça do templo, no meio da multidão, ele poderia ser apedrejado. Porque isso soa como blasfêmia. O quê? Como Deus poderia ter um filho aqui na terra, nascido de uma mulher? Porque, é claro, a mãe foi Maria. Isso seria uma sugestão abominável, especialmente se fosse dito em relação a homem qualquer. Nós sabemos naquela época que os gregos e os romanos, os ímpios, que pensavam em deuses como Zeus, Júpiter, todas essas coisas, esses deuses, tem muitas histórias no meio dos gregos e romanos, esses deuses lá que estavam na montanha de Grécia, que eles desceram às vezes, quando estavam observando uma mulher muito bonita, então desceram, tinham relações com essa mulher, nasceu um semideus. Essas histórias são bem conhecidas no meio dos ímpios, mas no meio de Israel, de jeito nenhum. É uma abominação para os judeus. Eles conheciam muito bem o Antigo Testamento, então eles sabiam que havia uma distância inseparável entre o céu e a terra. Eles conheciam a santidade e a majestade de Deus, o Santíssimo. Sabia que Ele era o Santo Criador e nós somos pó. Pedro sabia de tudo isso, mas apesar disso, ele disse ao carpinteiro de Nazaré: o Senhor é o Filho de Deus vivo.
Muitas pessoas tinham problemas com essa confissão. Houve muitas discussões na igreja a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. Durante mais que 300 anos, houve, os primeiros 3 séculos da igreja, houve muitas pessoas que realmente ventilaram as suas dúvidas sobre isso. Houve pessoas que estavam dizendo naquela época que Pedro usou isso como, vamos dizer, um título. Estão entendendo isso? Então quer dizer, ele não é o Filho de Deus, mas ele pode ser chamado Filho de Deus, expressando que Jesus era um homem especial, o Messias, que Deus abençoou com poderes especiais. Então, de fato, Jesus não era o Filho de Deus, mas sendo o Messias, ele recebeu o título de Filho de Deus. Muitas pessoas disseram isso antigamente, mas até hoje. A pergunta é, será que isso é verdade? Bom, eu não acredito nisso. Quero bem claro a respeito disso. A igreja também não acredita nisso. Não acredita que é só um título. Jesus é o Filho de Deus vivo. Há muitos textos na Bíblia que provam isso. Mas eu acho que a maior prova vem de Deus mesmo. Pois a única pessoa que sabe isso e que pode revelar isso é Deus, o Pai. E Jesus confirma isso porque ele disse o que para Simão? Simão, filho de João, você é abençoado, porque essa verdade não foi revelado a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Deus revelou isso a Pedro por meio do seu Espírito Santo. E preste atenção. Porque isso aconteceu, você pode verificar isso, antes da transfiguração no monte, Mateus 17. Nós estamos aqui em Mateus 16. Depois vai ter a transfiguração em cima da monte. E naquele momento, Pedro, Tiago e André e João. Pedro, Tiago e João estão lá e eles ouviram a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Testemunho bem claro. E Deus não somente diz isso naquele momento, mas ele já tinha dito antes, quando Jesus foi batizado pelo João Batista, desceu o Espírito Santo em cima dele e houve uma voz que diz que esse é meu filho amado. Então, essa foi a primeira vez, batismo de Jesus. Testemunho de Pedro, agora, é a segunda vez. E quando ele estava na montanha, terceira vez, 3 testemunhos que realmente declaram que Jesus é o Filho de Deus. Eu ia dizer, além disso, nós temos o fala do próprio Jesus, que confessou que ele e o Pai é um só. O Evangelho de João, certo? O Evangelho de João foi escrito para mostrar, ele diz, que Jesus é o Filho de Deus. Quem quer saber mais sobre isso tem que ler realmente o Evangelho de João. E temos também os testemunhos dos evangelistas que mostram claramente que José não era o pai de Jesus.
mas que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Pedro pode confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, pois o nosso Pai que está no céu revelou isso, esclareceu a mente dele e disse isso também publicamente. Foi pela inspiração do Espírito Santo. Isso já é um elemento, nós precisamos então do poder do Espírito Santo, da iluminação, da revelação do Espírito Santo para crer nisso. Pedro foi inspirado e por causa disso ele confessou. Nós confessamos também que Jesus Cristo então é o Filho de Deus. E isso vem também pela iluminação do Espírito Santo. Lendo a palavra de Deus, nós aprendemos, porque os olhos dos apóstolos são nossos olhos. O testemunho dos apóstolos é o fundamento da igreja. E assim nós aprendemos também pela iluminação do Espírito Santo que Jesus Cristo, João, se você vai para o final do evangelho dele, ele diz: tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida no seu nome. E baseado nesse testemunho, a igreja confessa que Jesus de Nazaré é o eterno Filho de Deus. Eterno Filho de Deus. Presta atenção, o catecismo também colocou isso. Ele é o eterno Filho de Deus. Isso não é igual ao que os testemunhos de Jeová estão dizendo. Eles negam isso. Eles dizem que Jesus se tornou Filho de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que ele é o eterno Filho de Deus. Porque quem não acredita nisso, que ele é o eterno Filho de Deus, também não acredita na Trindade de Deus, na eterna Trindade de Deus. Quem não acredita que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, também não acredita na eterna Trindade. Quem pensa assim tem uma concepção completamente diferente do que nós temos. Por causa disso, não é sem razão que nós confessamos com as palavras. Raramente nós, nos cultos, nós confessamos as palavras do credo atanásio. Temos aqui credo apostólico, temos o credo niceno, que realmente também é muito importante, porque fala sobre a natureza divina de Cristo Jesus. Mas o credo atanásio é feito depois de todas as confusão, todas as discussões. A igreja, no certo modo, claramente diz o seguinte: diz, qualquer um que quer ser salvo, antes de tudo, deve seguir a fé universal. Aquele que não aguardar integral e intacta, sem dúvida, perecerá eternamente. A fé universal é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando o ser. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. E assim como é o Pai, assim é o Filho, assim também é o Espírito Santo. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Contudo, eles não são três deuses, mas um só Deus. Eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo. Contudo, eles não são três eternos, mas um só eterno. Eu sempre fico impressionado com essa confissão, porque ele é muito profunda. A igreja sentiu que realmente estava
contemplando os mistérios de Deus. Sempre havia pessoas que queriam entender mais sobre as duas naturezas de Cristo. Mas a Bíblia não explica isso. A Bíblia registra, mas não explica. A Bíblia consta que há 3 pessoas e um só Deus. A Bíblia consta que Cristo é o Filho de Deus. E quem quer saber mais, quer entrar nos mistérios de Deus, que não são revelados. E muitas vezes esse tipo de pessoas se perde em ideias especulativas e fantasias. A igreja sempre lutou contra isso e confessou simplesmente o que a Bíblia disse, não querendo dizer mais do que ela poderia dizer. Jesus prometeu o Espírito Santo, que daria um entendimento mais profundo. E o Espírito Santo usou João, o apóstolo, para revelar as palavras de Jesus sobre a sua verdadeira identidade, sendo Filho de Deus. Pense nas primeiras palavras do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e era Deus. Não um Deus, era Deus. E todo o Evangelho fala sobre isso, sobre Jesus, o Filho de Deus vivo. E pense também nas palavras de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. João 14. E outra também. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o unigênito. E por causa disso também o único caminho ao Pai. E sabe quem entendeu isso? Quem entendeu tudo isso foi o Caiafás, o presidente do Sinédrio. Pois ele perguntou a Jesus, em Mateus 26, em nome de Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus disse, tudo disse. E baseado nessa confissão, os membros do Sinédrio condenaram Jesus, e por causa dessa confissão, eles o crucificaram, zombaram dele, dizendo, ele confiou em Deus e disse que era o Filho de Deus. Vamos ver se o Deus vivo quer salvá-lo agora? Que tentação! O Sinédrio não acreditou nas palavras de Jesus. Eles não o adoraram como filhos de Deus, mas o rejeitaram. Eu ia dizer assim é a vida. Tem 2 caminhos. Ou aceitar Jesus como Filho de Deus vivo e respeitá-lo, ou não aceitar Jesus como Filho de Deus e rejeitá-lo. E quem rejeitar Jesus como Filho de Deus também perderá o Pai eterno. Porque ele é o único caminho. Ele perderá a vida eterna. É por causa disso que Jesus disse, e João disse, tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenha a vida em seu nome. Amém. Vamos cantar hino. Que segurança tem em Jesus? Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo
cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que história maravilhosa, Senhor. Nós te agradecemos porque é pela tua graça que nós recebemos o Evangelho, os testemunhos dos apóstolos. Esse Evangelho não somente foi pregado a Israel, mas a todas as nações até os confins da terra. E assim a igreja espalhou o Evangelho sobre Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Senhor, trabalhe com teu Espírito Santo em nossos corações. Que nós realmente podemos fortalecer a nossa fé, também a nossa confiança em Ti e em Teu amado Filho Jesus Cristo. Ele fez grandes milagres. Às vezes, milagres distantes. As pessoas estavam distantes dele, mas ele curou. E assim Jesus até agora, enquanto ele está no céu, e seu Espírito Santo está aqui na terra, Jesus também pode fazer milagres. O seu poder é enorme, todo-poderoso, onipresente. Assim, Senhor, nós vivemos na confiança que Tu cuides de nós. Trabalhe com Teu Espírito Santo em nossas vidas para que essa fé cresça, essa fé também pode ser visível, a alegria dessa fé nós podemos mostrar no mundo em redor de nós, aos parentes que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos Jesus. Não é um segredo que nós devemos guardar, é um evangelho que pode ser pregado neste mundo. Abençoe o trabalho da evangelização dessa pequena igreja, dá também força à voz, o testemunho, tanto do pastor como também dos membros, não somente em palavras, mas também em atos,
que nós podemos mostrar neste mundo que nós somos filhos de Deus porque somos de Cristo Jesus. Somos adotados para realmente mostrar a este mundo as obras de Deus que Cristo fez. Senhor nosso Deus, abençoe-nos este domingo, dá-nos um bom descanso, nós podemos deixar os nossos trabalhos, nós não somos escravos das nossas empresas, nós somos livres para te amar e te adorar, livres para chegar aqui e para ter comunhão dos santos uns com os outros. Abençoe-nos ricamente. Tudo isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos terminar cantando o hino 85. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto e no seu braço descansar. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre andar, quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe do perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, segurei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Vamos ficar em pé, irmãos, que recebe a bênção do Senhor, que Paulo deu também à igreja em Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.